Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar por um instante, meus queridos. Estimadas irmãs catequistas, meus amados filhos, celebramos hoje o 24º domingo do tempo comum. E na segunda leitura de hoje, aparece uma verdade que esquecemos normalmente no nosso dia a dia. Amados filhos, nós achamos de maneira errada que somos donos de nós mesmos, esquecendo que esse lindo quadro, essa natureza criada tão perfeita, da qual nós fazemos parte, possui um Criador. A segunda leitura de hoje nos lembra: nós pertencemos a Deus. E não podemos, amados filhos, esquecer essa verdade. Nós pertencemos a Deus, não só os vivos, como os mortos e os vivos. Porque foi Ele quem tudo fez, na sua sabedoria. Porque foi Ele quem nos deu a vida. Porque é Ele que tudo sustenta e que tudo governa. Nós pertencemos a Deus. E quando nos damos conta, amados filhos, desta realidade, sentimos-nos confortados. É bom saber que pertencemos a Deus. É bom saber que somos dele. E quanto mais o amamos, mais queremos ser dele. Na nossa vida teremos essa liberdade. Somos de Deus, mas poderemos escolher entre o seu caminho, entre ir ao seu encontro ou nos afastarmos dele. Poderemos escolher, queridos filhos, em fazer o bem ou fazer o mal. E infelizmente vemos nesta terra que se faz o mal, que se deseja o mal, e isso traz muito sofrimento, principalmente no nosso convívio, porque não é Deus quem dá os males. Deus nos dá as graças. Deus é bom, Ele é bondoso, caridoso, compassivo. Nós cantamos a boca do salmo. Deus é bom. Quem dá o mal, meus queridos, somos nós. Quem faz o mal somos nós. Quem difama e prejudica o próximo somos nós. Quem destrói a criação somos nós.
Meus queridos filhos, isso é tão sério, porque quando optamos pelo mal, esquecemos de uma maneira muito clara que somos de Deus. E passamos, meus queridos, a não pertencer mais à luz, mas a pertencer às trevas. Nesse nosso caminho, queridos filhos, hoje aparece nessa liturgia uma palavra que precisa ser trabalhada na nossa vida: a palavra perdão. A primeira leitura começava com uma frase forte, vocês devem ter notado. É detestável, dizia a leitura de Eclesiastes, é detestável o ódio e o rancor. São coisas detestáveis. Palavra de Deus, queridos filhos, o ódio e o rancor. O ódio, amados filhos, é o contrário do amor. Por isso ele é tão ruim. Deus é amor, filhos, e quando nós optamos pelo ódio, nós estamos indo no caminho contrário, estamos servindo ao demônio e não a Deus. O amor constrói, o ódio destrói. O ódio, queridos filhos, destrói em primeiro lugar aquele que odeia, e se ele for muito grande, ele prejudica também aquele que é odiado. Mas, meus queridos, existe um ser, e isso é verdade de fé, que é puro ódio. Esse ser odeia a tudo, odeia a Deus, e ele odeia tanto que ele chega a odiar-se a si mesmo. Esse ser é o demônio. Ele é ódio puro e ele só conhece ódio, não conhece amor, ele só odeia. E se nós não cuidamos, queridos filhos, ele sorri para nós ao ver do nosso coração nascer ódio. Temos, queridos filhos, que nos afastar do ódio, porque ele é muito perigoso. Filhos amados, é pior que uma doença que possa levar nossa vida, é carregar o ódio. Não teremos como nos apresentar diante de Deus, que é amor, se a morte nos encontrar com o nosso coração cheio de ódio. E o ódio, meus queridos, vem acompanhado muitas vezes do rancor. O rancor é triste porque ele causa tristeza. O rancor nos põe para baixo. O rancor nos derrota. Faz com que a gente se sinta mal ao encontrar aquela pessoa. O rancor, queridos filhos, ele é uma corrente forjada de tristeza, que faz muito mal para nós. É uma âncora que não nos impede de ser felizes, que nos impede, filhos, nos impede da felicidade, nos impede da liberdade, nos impede de ter paz, porque o rancor não deixa a nossa alma ter paz, ele incomoda o tempo todo. O rancor é perigoso e precisamos fugir dele. E, meus queridos filhos, como fugiremos do rancor? Como fugiremos do ódio? Jesus hoje disse no Evangelho: se o teu irmão te pecar contra você, se ele te faz o mal, Jesus disse, fez o mal mesmo, você deve perdoar, disse Jesus, porque a gente aprende o perdão daquele que deu a maior aula de perdão da história do universo, nosso Senhor lá na cruz. Jesus não era culpado, filhos amados, é o mais inocente, o mais santo, mas pagou pelos nossos pecados. Ali na cruz, a maior injustiça da história do universo foi cometida, a maior injustiça. E o que Deus fazia? Deus perdoava. O Salmo falou uma coisa muito séria hoje. Ele disse que ainda bem que Deus não nos castiga na medida que nós merecemos. Ainda bem que Ele nos perdoa, não nos dá o que merecemos. Porque, filhos queridos, se fôssemos castigados de maneira proporcional e justa pelo que nossos pecados fazem, já teríamos sido destruídos. E mesmo esta terra não existiria mais. Deus ensina a perdoar, porque sem perdão não há vida. Deus ensina a perdoar, porque sem perdão não há paz. Porque, filhos queridos,
Mesmo que o outro não queira o perdão, eu preciso perdoar para estar livre, para poder ser mais feliz e mais completo. O perdão é algo que precisamos aprender com o nosso bom Jesus crucificado. Filhos amados, ao ouvir essa parábola de hoje, a gente se arrepia. Esse funcionário, esse empregado devia muito ao seu patrão, uma fortuna, nos diz o Evangelho. O patrão chamou ele para ser castigado e aprendeu ele, sua família e tudo que ele tinha. O patrão é o pai. Ele se ajoelhou aos pés dele e disse: tenha piedade de mim, tenha piedade de mim, me dá um prazo e eu vou pagar o que eu te devo. E vocês viram o que o patrão faz? Uma coisa que talvez nós não faríamos. Ele não deu um prazo, ele simplesmente perdoou a dívida. Perdoou a dívida toda, perdoou a fortuna, porque ele se ajoelhou e pediu: me perdoa, ou me dá um prazo. O patrão deu um perdão, perdoou a dívida. Mas o que o nosso amigo fez, filhos, quando saiu dali? Encontrou um irmão dele que devia muito menos, algumas moedas, pegou ele pelo pescoço e mandou jogar ele na prisão. Porque, filhos queridos, geralmente nós somos muito indulgentes conosco, mas muito severos com o nosso próximo. E temos que cuidar com isso, porque quando Jesus ensinou a gente a rezar, Ele mandou colocar entre os 7 pedidos do Pai Nosso, um que diz assim: perdoai-nos as nossas ofensas, como? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Às vezes, será que não dá medo de rezar essa parte? Não é? Porque eu estou dizendo para o Pai: me perdoa na medida que eu sei perdoar. Vocês veem como isso é grande? Como isso é forte? Me perdoa na medida que eu também perdoo. Jesus não pede para a gente perdoar para judiar da gente, não, filhos queridos. Ele pede para a gente perdoar porque quando a gente conseguir falar de verdade, não é de ser daquele jeito: eu perdoo, mas não esqueço, né? Que nem o povo às vezes costuma dizer. Não, perdoar de verdade. Quando a gente conseguir perdoar de verdade, a gente encontra paz, filhos queridos. Uma paz que nada pode nos dar. E olha que interessante, ele manda perdoar as injustiças. Não significa aceitar o que é errado. O que é errado sempre tem que ser condenado. Mas o que nosso Senhor não quer é que nós guardemos o rancor, a mágoa, o ódio, a falta de perdão. Porque precisaremos aprender nessa vida a perdoar. Não é algo que a gente nasce sabendo. É algo que precisamos, às vezes, depende da ofensa que a gente recebeu, leva anos para que a gente consiga fazer. Mas temos que nos esforçar. Precisamos fazer. Porque nosso Senhor disse que a medida será essa. Precisamos perdoar para ser perdoados. Filhos queridos, vamos pedir ao nosso bom Jesus que abra o nosso coração para essa realidade, que aprendamos a aceitar as dificuldades. Certa vez, São Domingos Sávio, uma criança, ele tinha 12 anos quando ele morreu. Ele era um órfão do orfanato de São João Bosco. Esse santo morreu com 12 anos. São Domingos Sávio estava brincando com os meninos do orfanato, e os meninos quebraram um vaso de flor. E quando o padre, diretor, chegou, que os padres cuidavam deles, o padre falou: quem foi que quebrou? Porque tinha punição, né? Fez arte, tinha uma punição. Os meninos botaram a culpa nele, mas não tinha sido ele. Botaram a culpa nele. Então ele foi lá, ficou de joelho lá, fazendo a penitência por causa da arte que tinha feito. Quando os meninos viram ele fazendo a penitência, os meninos se arrependeram, porque ele era um menino muito querido. É um santo. Quando ele morreu, o diretor espiritual disse que ele nunca cometeu um pecado mortal. Então os meninos se arrependeram e foram dizer a verdade para o padre. Falaram: padre, foi a gente que quebrou o vaso, não foi o Domingos.
Então o padre chamou ele e falou assim: meu filho, por que você não me disse que você era inocente? Por que você não me disse que você não tinha quebrado esse vaso? Sabe o que o santo respondeu? Pelas vezes que eu merecia ser castigado, e o Senhor não me castigou. Olha que interessante. Pelas vezes que eu mereci castigo, e o Senhor não me castigou. E quando esse menino morreu, o padre que atendia ele disse: ele nunca cometeu um pecado. Mas aí está a alma de um santo. Talvez a gente esperneasse, brigasse, questionasse, mas ele disse: pelas vezes que eu merecia e eu não recebi o devido castigo. Temos que aprender, filhos, que todos nós somos mendigos diante de Deus. Não temos nada e pecadores ainda. Por isso, se algo não saiu bem, vamos aprender às vezes a dizer: meu Deus, muito obrigado por isso. Contigo eu sigo adiante, mas sigo adiante sem levar comigo essa mochila cheia de pedras, chamada ódio, mágoa e rancor, para que a gente possa ser feliz de verdade e encontrar a verdadeira paz. Se a gente não quiser, Jesus está explicando: faça isso e você vai se salvar. É esse o caminho, siga por aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Creio em Deus Pai